Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí e também não se esqueça de ativar as notificações. Uma vez que a gente configurou para automaticamente copiar o nosso bootloader, então agora a gente pode programar o nosso MBR para que eles saibam onde está o bootloader e carregue no endereço de memória correto. A princípio, vamos voltar aqui na nossa última parte. A gente removeu daqui, colocou no bootloader para poder ele mudar o modo gráfico. Até aí tudo bem, coisa simples. Aqui na tarefa a gente criou o build bootloader, o copy bootloader. A gente só precisa garantir que ele seja chamado aqui, para que quando a gente for rodar, deixa eu copiar aqui para garantir que está o nome correto. Aparentemente sim, certo. Então a gente tem duas formas de fazer o load. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu altero isso. Aqui na interrupção 13, eu simplesmente baixei o PDF lá do Wikipedia para poder não deixar o navegador aberto. Então aqui a gente vai ter uma instrução bastante útil. Aqui é a lista de funções para esse tipo de interrupção, interrupção 13. E o que interessa para a gente para essa aula é justamente ler os setores do drive, ok? E aqui também ler setores do drive. E eu vou mostrar a diferença de ambos nessa parte. Uma outra coisa que vocês precisam entender lá no Wikipedia também, só é pesquisar por Logical Block Addressing. Então ele vai explicar o que isso significa. É bom até para vocês já darem uma aprofundada no assunto. Em resumo, é a forma como a gente acessa o endereço do nosso setor. Esse aqui é um endereço lógico, né? Linear. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Aí ele explica como é que funciona. Geralmente você vai ver que são 63 setores por trilha e a quantidade de cabeça varia. Então, isso aqui a gente vai dar uma aprofundada quando a gente for escrever o driver do FAT para poder carregar o sistema de arquivos. Então, não vou me aprofundar muito nisso. Mas aqui, ó, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o acesso usando o CHS e o LBA. O LBA, a gente passa o índice ordenado do nosso setor. No CHS, a gente vai passar, tem que passar três parâmetros: cabeça, ou cilindro, cabeça e setor. Na prática, como isso funciona? Eu vou mudar aqui para a gente utilizar primeiro a forma do CHS, que geralmente é quando tem um disquete. Para você acessar o disquete, você tem que usar esse tipo de acesso. Aqui, 2. Beleza, eu vou passar aqui para outro monitor para poder eu seguir os parâmetros. E aqui o que, é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer que vamos chamar a interrupção a função 2. Então, para isso, a gente vai colocar o valor 02 no registrador AX não, desculpa, o AH, na parte superior dos bytes. Na parte inferior, a gente vai dizer que é a quantidade de setores que a gente vai ler. Nesse caso aqui, por enquanto, vai ser apenas um, porque o nosso bootloader ainda não tem muito código, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai precisar alterar isso aqui. A gente vai ter que prestar bastante atenção nisso. Outra coisa que a gente vai precisar definir é o cilindro. Para definir o cilindro, a gente tem uma fórmula que é um tanto... Vou copiar aqui para vocês verem. Aqui mesmo na função,
Lá no naquele PDF do Wikipedia ele explica como funciona. Vou copiar aqui, ó. Então o que acontece? No registrador CX é onde a gente vai passar as informações de acesso ao setor. Então a gente vai passar tanto a cabeça quanto a cabeça não, o setor e o cilindro. Então o cilindro a gente vai ter que fazer uma série de operações matemáticas para poder manipular os bits. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é passar o valor aqui para o CX e fazer um shift left de 8 bits. Então a metade vai para a esquerda e depois a gente faz um OR com o valor do setor. Então o valor do setor, se eu não me engano, são 6 bits que a gente só define. E no caso do cilindro, são 8 bits do registrador CH, a parte superior, e mais 2 bits do CL, que é o registrador mais baixo, que é a parte mais baixa do registrador, os 8 bytes mais baixos. Como a gente, na hora de acessar, se você olhar na documentação, aqui naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, se eu passar aqui de novo, note que no LBA eu começo acessando o setor 0, ok? Está com índice baseado em 0. Só que aqui ele não segue essa lógica. O cilindro ele até começa com 0, mas o setor não. O setor é a partir de 1. Então aqui a gente não vai precisar, para poder acessar o setor 1 do nosso bootloader, onde está o nosso bootloader. Então a gente vai precisar passar 0, 0 e 2 no setor, 0 na cabeça e 0 no cilindro. Então aqui a gente vai fazer um short, que é para poder fazer zerar rapidamente o registrador. CX, ok. O próximo passo agora seria fazer o shift left, mas como não tem nenhum bit definido, é tudo zerado, isso aqui é inútil. A gente não vai fazer a mínima diferença. Mas, quando se trata do setor, quando a gente for definir o setor, aí sim, aí agora a gente vai ter que fazer um OR CX, vírgula, o setor que é 02. Eu vou deixar aqui já só comentado, porque mais lá na frente a gente vai precisar. Aliás, não. Nesse caso aqui o bootloader é fixo. Aqui a gente vai deixar lá para o driver do FAT. Tendo feito isso, nosso próximo passo, olhando aqui é passar a cabeça e o driver. O driver a gente não vai precisar porque o BIOS já garante isso pra gente. Logo quando ele inicializa, ele carrega o setor de boot, o MBR, e já diz qual é o número do drive que ele carregou o boot. Então aqui a gente vai passar para o DH, a gente vai passar 0. Opa. O DL a gente vai ausentar. E no caso de onde a gente vai salvar, onde é que a gente vai colocar os dados carregados, a gente vai passar no segmento ES, o extra segment, e usar o BX para definir o deslocamento, né, o byte de deslocamento de onde a gente vai desse segmento. Então para isso a gente vai mover para o BX 0x500, é justamente o endereço que a gente tinha definido lá na parte de projetando bootloader. E aí a gente vai mover do BX agora o nosso opa, é ao contrário. Aqui a gente vai mover o valor de BX para o segmento ES e vamos zerar o BX porque o deslocamento, o offset vai ser zerado. Então aqui a gente vai usar um exclusive OR BX.
E por fim a gente chama a interrupção 13H. Deixa eu só falar que essa anotação aqui e essa aqui é exatamente a mesma coisa. Dizem que é um número hexadecimal. Mas aí você pode usar o que você preferir. Então, antes de passar a alterar lá, aqui, depois que ele rodar, a gente tem que saltar lá para o endereço do bootloader. Mas para isso a gente precisa fazer uma verificação se houve algum erro. Ele vai retornar no registrador AH o código do erro. Se for zero, ocorreu tudo bem. Se for um número diferente de zero, então ocorreu um erro. Para nosso caso aqui, a gente vai simplificar. A gente vai fazer um compare AH com zero. Se for igual, ou seja, se carregou com sucesso, ele vai saltar para 0x500. Caso tenha dado algum erro, por enquanto a gente não vai fazer nada e vai manter só no loop aqui. Já que ele não conseguiu carregar o bootloader, ele vai saltar e ficar em loop. No nosso bootloader, a gente precisa especificar que após ele modificar o modo gráfico, ele precisa entrar em loop também. Agora a gente vai fazer o teste e ver se realmente funcionou a nossa lógica. Vamos executar aqui com Ctrl Shift B, chamar o RunOS e aguardar ele executar o procedimento de montagem. Ele está reclamando que o arquivo já está sendo usado por outro processo e acabou falhando aqui. Vamos ver qual é o processo que está usando. Ó, ele está reclamando que tem alguém usando já o HD Win. Provavelmente, o que é que a gente vai ter que fazer? Ele deve estar rodando em paralelo as duas tasks. Então, enquanto um está gravando no HD Win, o outro também está fazendo a mesma coisa. Por isso eles estão dando conflito. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou copiar só o bootloader. E no copy bootloader e no build bootloader. Cadê? Depende do build e depende de copiar o MBR. Vamos ver se assim ele resolve o problema. É bom que esses erros ocorram durante os nossos testes, porque a gente começa a aprender de como funciona todo esse sistema de construção. Ó, aparentemente ele não deu mais erro. E ele não funcionou. Vamos ver aqui o que foi que ocorreu. Vamos sair aqui. Vamos chamar aqui o WX. Ah, esqueci que já tenho ele aqui. Vamos abrir o nosso HD e entender o que foi que deu errado aqui no processo. Como eu estou no Windows aqui, eu vou abrir o HD do Windows. Me parece que
funcionou tudo certinho. Ó, o código aqui do nosso bootloader aparenta estar correto. Ó, é exatamente o que a gente fez lá. Só que aqui, ó, não é 32, é o 16 bits. Aqui parece que ele compara. Se for zero, ele... Ah, isso aqui deve ser alguma otimização que o próprio NASM faz na saída do nosso código. Vamos fazer um outro teste aqui. Vou preencher com zero e a gente vai ver se realmente ele está fazendo copy. Esqueci desse detalhe. Tá aqui editável. Vou zerar aqui também. A gente vai saber se é analógica ou se é na hora de gravar os dados aqui no disco. Vou fechar aqui para ele não dar confusão. Ok, vamos rodar novamente. Ele não saltou. Possa ser que ele esteja dando erro aqui nos parâmetros. Vamos só ver aqui. Não é aqui que eu ia ver, não. É aqui. É, realmente na hora de copiar está funcionando. Então provavelmente o erro está na hora de passar os parâmetros. A gente vai tirar a dúvida daqui a pouco. Ah, já estou percebendo aqui o problema. Me parece que ele está copiando o mesmo código tanto de um quanto de outro. Então vamos ver o que foi que a gente errou aqui na hora de executar a task. Vamos lá. No HD Win, no copy bootloader, ele está copiando MBR-bin. Ah, por isso que está dando erro. Por isso que está dando erro. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, bootloader bin. Não, aqui é o copy MBR, não é isso aqui não. Agora a gente vai fazer, ele vai rodar. Então agora ele está configurado para copiar o arquivo corretamente. Vamos fechar aqui, ó, só para não dar conflito. Dá o Ctrl Shift B novamente. Quando vocês forem desenvolver o sistema de vocês aí, vocês vão
se deparar com vários problemas dessa forma que para você depurar, para você investigar, você vai ter que revisar tudo que você fez, às vezes vai ter que desfazer, refazer do zero, porque não fica muito claro logo de início. Então, isso faz parte do aprendizado. Agora foi o que que eu fiz errado aqui. Eu acho que ele está dando erro em algum build aqui. Vamos fazer o build do bootloader, vamos ver se ele vai dar certo. Não foi erro de build. Tudo certo até aqui. Vamos ver se é para copiar o bootloader. Aparentemente copiou. Vamos fazer a checagem novamente. Se a gente selecionar aqui novamente, mudar aqui para 16 bits, a gente nota que agora as coisas melhoraram. Perceba que aqui ele tem um código que a gente realmente escreveu lá no bootloader. Até aqui está tudo bem. Só que a gente ainda vai ter que olhar o seguinte. Observe que aqui ó, ele está usando o BP, mais o DI, mais o 0x500 para poder acessar. O que acontece? Provavelmente eu teria que zerar esses carinhas aqui, para que a soma desses endereços aqui, na hora quando chegar quando ele for tentar acessar esse endereço, seja o endereço correto. Ó, aqui você não tem nenhuma referência desse endereço específico. Ali é na hora de fazer a tradução dos endereços. O próprio Nasm faz isso. Só que provavelmente a gente vai ter que fazer isso aqui. Vamos rodar novamente direto para ver se ele vai inicializar pelo menos o QEMU. Ah, agora foi. Então estava tudo certo. Como ele inicializou, então a gente tem agora funcionando como carregar o nosso bootloader. Então essa é a forma de a gente carregar o bootloader utilizando o CHS. E agora eu pergunto a vocês, ficou alguma dúvida sobre isso? Deixa aqui nos comentários, preciso saber se vocês estão entendendo tudo direitinho. Tem alguma sugestão? Deixa aqui também nos comentários e a gente vai estar analisando aí tudo que for possível para poder melhorar a nossa série. E é isso aí, a gente fica aqui e até o nosso próximo vídeo.